Olá, participantes do 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. É com grande entusiasmo que chegamos à última atividade da programação antes da cerimônia de encerramento deste evento, onde a ciência e a tecnologia se unem para explorar as infinitas possibilidades da nanobiotecnologia e da bioengenharia. Nesta apresentação, todas as etapas desde a geração de sumários das palestras até a transcrição de texto para a fala, foram integralmente realizadas por uma inteligência artificial que atua como assistente do 4º CDNB. Isso mesmo! A inteligência artificial está desempenhando um papel fundamental em tornar esse evento uma experiência única para vocês. Ao longo dos últimos 4 dias mergulhamos em um mundo de descobertas fascinantes, onde cientistas renomados, profissionais visionários e estudantes dedicados compartilharam seus conhecimentos e avanços mais recentes. Desde a nanoagricultura até a engenharia de tecidos. Dos nanosensores à bioimpressão 3D tivemos a oportunidade de explorar as fronteiras do conhecimento em nano e bio e vislumbrar um futuro repleto de inovação. E para finalizar essa jornada vamos fazer uma retrospectiva do que de mais atual e inovador tem sido feito em nanobiotecnologia e bioengenharia. Já ouvimos sobre o uso da inteligência artificial na nanoagricultura, onde a otimização dos processos de produção e o desenvolvimento de nanomateriais estão impulsionando a eficiência e a qualidade dos alimentos. Também nos maravilhamos com os avanços na engenharia de tecidos e bioimpressão 3D, que tem o potencial de revolucionar o transplante de órgãos e a criação de tecidos funcionais. Além disso, conhecemos a síntese biogênica de nanomateriais, uma abordagem ecologicamente correta e sustentável que utiliza materiais biológicos para criar nanomateriais inovadores. E não podemos esquecer da nanobiocaracterização, que nos permite compreender melhor o comportamento dos nanomateriais e sua interação com sistemas biológicos. Também tivemos a oportunidade de explorar o uso de nanopartículas na detecção de vírus e a importância dos nanosensores na detecção de analitos-alvo. E não poderíamos deixar de mencionar a emocionante perspectiva da agricultura celular, que pode revolucionar a forma como produzimos alimentos e reduzimos nosso impacto no meio ambiente. Essas são apenas algumas das fascinantes áreas de pesquisa que foram abordadas nas palestras ao longo deste 4º CDNB. À medida que avançamos ao longo da semana, nos vimos como personagens em uma jornada de descoberta, aprendizado e inovação. Exploramos juntos o mundo da nanobiotecnologia e bioengenharia, onde o futuro está sendo moldado. Assistimos palestras inspiradoras, realizamos minicursos em temas essenciais. Participamos de debates instigantes e tivemos oportunidades únicas de networking com profissionais e acadêmicos de destaque. Este foi o momento de ampliar horizontes, compartilhar percepções e fazer parte de uma comunidade global que está impulsionando a fronteira do conhecimento. Agora vamos fazer uma viagem pela memória e relembrar as palestras protagonizadas por renomados especialistas no campo da nanobiotecnologia e bioengenharia durante o 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. O Dr. Luciano Paulino da Silva explorou o uso da inteligência artificial na nanoagricultura. Ele discutiu as diferentes mentalidades que os indivíduos têm quando se trata do uso de inteligência artificial na pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também apresentou exemplos de como a inteligência artificial pode ser utilizada para otimizar os processos de produção, melhorar a eficiência e a qualidade, prever a demanda do mercado e personalizar assistentes virtuais para fins específicos. Dr. Silva demonstrou as diversas aplicações da inteligência artificial na nanoagricultura, como geração de ideias, desenvolvimento de soluções para controle de pragas agrícolas, aumento de produtividade e eficiência no desenvolvimento de nanomateriais. Em seguida, ele apresentou os projetos que estão sendo conduzidos no Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, e como a equipe combina nanotecnologia, bioengenharia e inteligência artificial para alcançar as metas e soluções tecnológicas que incluem nanomateriais inovadores para diversos setores industriais, alimentos impressos em 3D, além de nanobioinsumos para agricultura em ambiente controlado e até mesmo agricultura espacial. O Dr. Oman Savogi forneceu uma visão geral dos avanços realizados na engenharia de tecidos e bioimpressão 3D, enfatizando seu potencial para revolucionar o transplante de órgãos e triagem de fármacos. Ele destacou a necessidade de desenvolvimento de enxertos e órgãos por engenharia tecidual, pois a demanda pela reposição de tecidos está aumentando enquanto a oferta de doadores está diminuindo. O Dr. Savogi discutiu vários projetos em seu laboratório relacionados à bioimpressão 3D.
incluindo a criação de microfibras e tecidos artificiais com diferentes células hidrogéis, desenvolvimento de enxerto vascular de pequeno diâmetro utilizando a tecnologia de eletrofiação e utilizando estruturas de microvasculatura para criar tecidos espessos, como o tecido cardíaco. Além disso, o Dr. Savogi compartilhou outra pesquisa sobre bioimpressão 3D e engenharia de tecidos, incluindo a criação de um PET cardíaco perfusível, um scaffold de policaprolactona impresso em 3D e uma caneta Bio 3D portátil. Embora as aplicações clínicas desses tecidos modificados sejam atualmente limitadas, o Dr. Savogi identificou as empolgantes possibilidades no futuro. O Dr. Martin de Simone apresentou um interessante campo de pesquisa conhecido como síntese biogênica de nanomateriais. Esse processo envolve a criação de nanomateriais utilizando materiais biológicos, como plantas e micro-organismos, em vez de produtos químicos nocivos ou solventes. A abordagem biogênica é considerada ecologicamente correta e sustentável, sendo mais amigável ao meio ambiente do que a síntese química tradicional. No laboratório do Dr. de Simone há um foco específico no desenvolvimento de biomateriais e nanomateriais para aplicações biomédicas. Além disso, eles exploram materiais sensíveis a estímulos e incorporam tecnologia de impressão 3D em suas pesquisas. O Dr. de Simone enfatizou a importância da caracterização adequada dos nanomateriais, pois o desempenho e a função desses materiais dependem de diversos fatores como forma e tamanho. Em suas pesquisas, ele utiliza extratos de plantas como agentes redutores e estabilizadores na síntese de nanomateriais, como nanopartículas de prata com propriedades antimicrobianas, antifúngicas e efeitos antioxidantes. Outro aspecto abordado pelo Dr. de Simone foi a observação da atividade antimicrobiana das nanopartículas devido à presença de componentes vegetais adsorvidos em sua superfície. Ele também abordou o uso de nanopartículas para fins de degradação de substâncias tóxicas. O Dr. José Mauro Grangeiro discutiu o impacto da nanobiocaracterização na nanobiotecnologia, destacando o uso de ferramentas de nanocaracterização, como difração de raios-x e microscopia de força atômica. Estas técnicas podem ser utilizadas para entender o comportamento de nanomateriais e sua interação com outros materiais e sistemas biológicos para o desenvolvimento de várias aplicações em eletrônica, saúde e resposta a pandemias. O Dr. Grangeiro destacou que as técnicas de nanobiocaracterização têm o potencial de revolucionar a forma como diagnosticamos e tratamos doenças no futuro, e ressaltou que alguns nanomateriais têm mostrado potencial terapêutico no tratamento de distúrbios neuropatológicos. No entanto, ele observou que o alto custo de produção e os desafios regulatórios limitam a disponibilidade de nanomateriais, e a escassez de profissionais qualificados também pode levar a erros na interpretação dos dados e atraso no desenvolvimento de produtos. Dr. Grangeiro enfatizou que financiar a manutenção e expansão do parque analítico e treinamento de recursos humanos é crucial para atingir a meta de desenvolver nanobioprodutos seguros e eficazes. O Dr. Ricardo Bentes de Azevedo falou sobre seu projeto que utiliza nanopartículas de ouro conjugadas com anticorpos para detecção de vírus. O sistema foi desenvolvido e validado com sucesso em pacientes positivos e negativos com diferentes tamanhos e formas de nanopartículas sendo testadas. A equipe liderada pelo Dr. Azevedo também desenvolveu um sistema de detecção colorimétrica e um aplicativo móvel para melhor visibilidade das detecções. Também foi discutido o desenvolvimento de um sensor seletivo e específico para a Covid-19, que se mostrou estável e capaz de detectar outros vírus na mesma plataforma. O projeto coordenado pelo Dr. Ricardo envolveu a colaboração de vários professores, doutores e estudantes de diferentes instituições. A doutora Forou Gazemi discutiu diferentes tipos de nanosensores e seu uso na detecção de analitos-alvo. Destacou que dois tipos de sensores comumente utilizados são sondas altamente seletivas e matrizes de sensores com elementos de reconhecimento de reação cruzada. A doutora Gazemi também enfatizou a importância da afinidade de ligação e dos perfis de resposta para detecção baseada em matriz e como os métodos de reconhecimento de padrões são utilizados para classificar, identificar e quantificar analitos-alvo. Ela explicou o uso de métodos de interpretação visual e visualização de dados para avaliar o desempenho de nanosensores e mecanismos de design, como antiagregação de matrizes de nanopartículas e metalização de íons de prata em nanobastões de ouro. Sua equipe desenvolveu uma matriz de sensores colorimétricos que distingue entre diferentes analitos com precisão utilizando análise discriminante linear.
A doutora Ana Paula Bastos discutiu o conceito de agricultura celular e seu potencial para criar novos produtos alimentícios mais saudáveis, aumentar a produtividade do agricultor e reduzir o impacto ambiental. Ela também discutiu os desafios e a história da carne cultivada por meio da agricultura celular, bem como a importância da educação para lidar com o medo público de novos produtos alimentícios. A doutora Bastos ainda abordou o controle de vírus zoonóticos na agricultura industrial, a eficiência de diferentes células na agricultura e a avaliação de novos sistemas e produtos alimentares. O Dr. Luiz Matoso, pesquisador da Embrapa Instrumentação de São Carlos, apresentou o potencial da nanotecnologia na agricultura e na indústria de alimentos. Ele discutiu o uso da nanotecnologia na criação de produtos valiosos, incluindo materiais de embalagem biodegradáveis, filmes comestíveis e sensores. Além disso, ele enfatizou a importância de utilizar recursos agrícolas e agroindustriais que podem ser uma rica fonte de inovação para novos produtos, e também de colaborar com equipes multidisciplinares e transdisciplinares para o avanço da nanociência e da nanotecnologia. O Dr. Matoso também destacou o potencial da nanocelulose e das fibras vegetais na engenharia de tecidos e na produção de grafeno. Por fim, agradeceu aos colaboradores e incentivou o estabelecimento de novas parcerias. A doutora Amanda Leitulis falou sobre a carne cultivada, um tipo de produto que pode ser produzido por meio da engenharia tecidual. Depois de criar o produto a partir de amostras de biópsia e cultivo de células, este pode reproduzir as características sensoriais e nutricionais da carne tradicional. A doutora Leitulis explicou sobre as preocupações regulatórias e de segurança que devem ser abordadas antes que a carne cultivada possa chegar aos consumidores. Além disso, ela descreveu potenciais perigos biológicos e químicos, formas de mitigar tais riscos, potenciais substâncias alergênicas ou tóxicas que podem estar presentes e preocupações como recombinação de DNA e geração de tumores. A doutora Leitulis enfatizou o estudo de segurança conduzido pelo GFI em conjunto com a Universidade Estadual de Campinas, que propõe o desenvolvimento de um plano AC e incentiva os especialistas relevantes a procurar o GFI para obter assistência. Por fim, ela convidou a todos para fazerem o curso online gratuito da organização GFI sobre o tema. A doutora Jaqueline Bliley discutiu o uso da bioimpressão 3D para a criação de tecidos funcionais de músculo cardíaco como uma terapia para a insuficiência cardíaca. Ela explicou os desafios do uso de abordagens tradicionais de impressão 3D para imprimir tecidos moles e órgãos e apresentou uma abordagem alternativa, chamada técnica FRESH, do inglês Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels. O processo de construção de um coração bioimpresso envolve a criação de scaffolds volumétricos específicos do paciente com arquiteturas anatômicas precisas, válvulas e componentes de vasos sanguíneos. Doutora Bliley também explicou como os membros de sua equipe incorporam células contráteis do músculo cardíaco e criam estruturas ventriculares simplificadas e demonstram sua funcionalidade. Ela também discutiu o desenvolvimento de um sistema de impressão 3D utilizando um scanner de tomografia de coerência óptica e um banho de suporte. Este aparato permite imprimir componentes internos detalhados de um rim e também pretende utilizar a tecnologia para criar bombas musculares cardíacas funcionais e outros tecidos. O Dr. Marcelo Souza explicou o uso da nanotecnologia na remediação de água, incluindo o uso de nanoabsorventes para remover contaminantes. Ele discutiu a engenharia de nanoabsorventes magnéticos, a síntese de nanomateriais utilizando uma rota verde e o uso de nanopartículas funcionalizadas para remover poluentes seletivamente. O Dr. Souza também falou sobre a caracterização de materiais magnéticos e o estudo da absorção por meio de modelos. Ele destacou uma nova abordagem para a remediação ambiental utilizando nanopartículas magnéticas funcionalizadas com um polimetilsiloxano tolueno afim. A equipe utilizou um campo magnético alternado para aquecer hipertermicamente as partículas, que evaporaram e foram condensadas para reutilização, mostrando-se eficientes. O Dr. Souza também discutiu o desenvolvimento de nanomaterial de nitreto de carbono contendo cobalto para remover contaminantes de águas residuais por meio de fotodegradação utilizando luz visível. Por fim, ele ressalvou que o desafio agora é transferir essa tecnologia para a indústria e torná-la amplamente disponível. O Dr. Hernani Barud falou sobre o potencial da celulose bacteriana em diversas áreas. A celulose bacteriana pode ser utilizada para criar curativos, scaffolds e dispositivos utilizando tecnologias de eletrospray ou impressão 3D.
Também pode ser modificada para ter um equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico diferente, permitindo a criação de curativos funcionais. Ele ressaltou que a celulose bacteriana também pode ser utilizada para reforços, adicionando flexibilidade e permitindo a veiculação de medicamentos. Além disso, relatou que os cristais de nanocelulose, que não são citotóxicos, podem ser utilizados para crescimento celular, além da liberação e distribuição de fármacos na forma de esponjas de nanofibras e micropartículas. O Dr. Baroud também discutiu seu trabalho na criação de celulose bacteriana translúcida e mencionou sua empresa BioSmart Nano e sua subempresa HB Biotech, que visa transformar tecnologia universitária em startups. O Dr. Aurélien Forget discutiu seu trabalho em biofabricação 3D e matriz extracelular. Sua pesquisa visa utilizar biomateriais para reparar órgãos, ignorando o transplante de órgãos. Eles utilizam hidrogéis para imitar a matriz extracelular que podem afetar o destino e a função das células. Dentre os exemplos citados pelo Dr. Forget, a agarose carboxilada pode alterar as propriedades mecânicas de hidrogéis utilizados para modelos de vasculogênese e reparo da medula espinhal. Os pesquisadores de seu grupo também automatizam a triagem de células e utilizam a impressão 3D para criar padrões e ambientes gradientes em matriz extracelular sintética. Nesse caso, um hidrogel rígido resultante misturado com um hidrogel macio permite a impressão de objetos 3D com propriedades mecânicas moduladas. Finalmente, o Dr. Forget mencionou a recente publicação de seu livro sobre biofabricação e um jogo de cartas em seu site que ensina a polimerização de radicais livres. O Dr. Lajos Balog abordou várias questões relacionadas à publicação acadêmica. Ele destacou os desafios impostos pela enxurrada de informações não verificadas na internet e pelo sensacionalismo em jornais, revistas e periódicos. Ele também discutiu os conflitos entre ciência, negócios e política e o surgimento de publicações e ciência falsas. O Dr. Balog enfatizou a importância de consolidar e compreender os princípios para alcançar a sabedoria e agir com inteligência. Ele também destacou as questões de comercialização e promoção de periódicos, o problema de periódicos de acesso aberto predatórios e a tendência crescente de ciência falsa. Apesar desses desafios, ele garantiu ao público que a ciência persistirá e incentivou os pesquisadores a se manterem atualizados sobre possíveis problemas. A doutora Grisel Santiago explicou o processo de bioimpressão 3D utilizando hidrogéis com o objetivo final de imprimir órgãos e tecidos completos para uso clínico. Ela discutiu os marcos alcançados na área bem como os desafios de criar órgãos complexos como o rim e o coração devido à sua microarquitetura e sistema vascular. A doutora Santiago então apresentou a bioimpressão 3D caótica como uma nova técnica que utiliza uma cabeça de impressão caótica para criar estruturas em camadas de maneira eficiente e reprodutível, permitindo a formação de estruturas exponenciais e o controle sobre as microestruturas. Esta técnica alcançou uma resolução de poucos micrômetros e pode orientar as células para alinhar na direção principal do filamento, permitindo a criação de tecido muscular esquelético. A doutora Santiago também discutiu o potencial da bioimpressão 3D com multimateriais. E assim chegamos ao final dessa incrível programação repleta de conhecimento, descobertas e inspiração no 4º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Mas a emoção ainda não acabou. Convidamos a todos para se juntarem a nós na tão esperada cerimônia de encerramento, onde celebraremos juntos os momentos marcantes desse evento memorável. Preparem-se para uma experiência inesquecível. Nos vemos em breve na cerimônia de encerramento.